Eu acho que as pessoas têm essa necessidade de crer nessas informações, porque acho que a maior parte das pessoas vem como se a gente estivesse vivendo um caos já. Exato. E como se viesse, se fosse os extraterrestres ou a volta de Jesus, um apocalipse, que vai mudar tudo que está de errado no planeta. Então, e esse discurso é antigo, sempre foi assim, mas antes não tinha redes sociais. Sempre foi assim. Sempre teve isso? Sempre teve. Por isso a história de religiosos sempre fala de fim. Essa humanidade azoada tem que ter um fim, tem que ter uma punição. Isso já está no eco histórico de várias culturas, né? Tá tudo tão zoado que se não tiver uma intervenção... Gente, você já imaginou a gente na Idade Média com rede social, com fogueira de Inquisição? Veja, tem que ter uma intervenção divina, a gente falaria na Idade Média. Isso não muda, cara. Nós vivemos uma vida com muita compressão, muita prova. Então, o aluno, na hora da prova, fala, ai, meu Deus, se tivesse um clarão que me tirasse essa prova, mas você vai ter que passar por ela e vencê-la. Então, fica um eco desse tipo de coisa. Tá todo mundo esperando, tipo, mais uma guerra ali, mais um negócio aqui. Deus tem que intervir, o ET tem que chegar, Buda tem que voltar, Jesus... E não acontece isso e as pessoas só vão mudando a data. A volta de Jesus, vocês estão escutando há quantos milênios? Melhor, 2 milênios. Há quantos séculos? Né? E outra, a gente não aprendeu nem as primeiras lições que ele deixou, quanto mais vai voltar para quê se eu não aprendi nem o que ele ensinou da primeira vez? É um exemplo, né? Mas é legal a ideia de que nós temos seres maiores orientando. Só que professores... não podem dar cola para o aluno na hora da prova. Isso não é ético. Então, no meio do bolo, a gente vai precisar desenvolver alguma coisa e mesmo que desça um ser celeste, mesmo assim, ainda tem eu dentro lidando com aquilo que esse ser celeste vai dizer. Por exemplo, Jesus desce de volta. Pedra vai deixar de ser pedra? Não. Batata frita vai continuar engordando? Sim. Veja, não vai alterar o meio ambiente. Agora, a presença de um cara desse espargindo ensinamentos, pode ser que me desperte para eu me transformar. Agora, ele não vai me transformar. Porque a história está repleta de exemplos, inclusive de pessoas que viveram junto com Jesus na época dele e não cresceram. Imagina os que estão junto da gente que não somos Jesus. Vai exigir crescimento como? Então, talvez a gente tenha que aceitar que esse caos, entre aspas, ele não vai acabar. Porque... mesmo que viesse, você está falando que não a galera não ia evoluir, imagina não vindo. Imagina então. O que a gente faz? Veja, esse caos é dentro da gente. Apenas a humanidade é o somatório de nós todos juntos. Esse caos não acaba nem um ser divino descendo. Como é que ele vai mudar nós? Não funciona. Jesus esteve na Terra, um monte de gente ficou contra. Krishna na Índia, um monte de gente contra. Então pode descer um ser celeste, vai ter gente refratária por algum motivo. Então não é a descida de alguém que causa transformação. Porém, um professor legal numa sala de aula que os alunos estão interessados em melhorar, isso dá um upgrade. Agora, um professor legal numa sala onde o aluno não quer estudar e odeia o professor, é totalmente diferente. É isso que eu estou falando. Sim. Essas situações que a gente vive, elas sempre aconteceram e vão acontecer. Só que se a gente for melhorando, nós vamos lidar melhor com o desafio e vamos transformar ele. E isso é de dentro para fora. Mas você acredita que é possível um mundo que as pessoas queiram melhorar? Porque hoje a maior parte, né, 90% aqui do Ocidente, as pessoas querem melhorar a parte financeira, querem melhorar o físico, querem isso não mas tá ninguém errado. Está querendo melhorar a parte interna. Isso não está errado, mas é uma coisa limitada, só porque você melhora tudo, e diante da morte você não sabe o que você faz. Diante de desafios outros, você não sabe o que você faz, né? Será que um dia a gente chega nesse cenário? Na verdade, a humanidade ela muda também. Nós estamos melhor que na Idade Média. Isso é fato. Daqui a 500 anos nós vamos estar melhor. Então, isso é questão de progressão. O que eu não gosto é ficar prendendo isso num calendário. Isso é agora? Não. Isto eventualmente acontece com a própria progressão do aluno na sala. A própria sala melhora se o aluno melhorar. Mas qual é o nosso problema? A gente quer que a sala melhore se um aluno melhorar por dentro. Eu pintar a sala, mudar as carteiras, não muda o que o aluno tem dentro. Se ele tiver má vontade, ele não vai mudar. Entendi. Agora, se ele tiver boa vontade, ele falar, pintaram, melhoraram a carteira. Eu acho que essa escola está ficando legal, puxa, que bom tá aqui. Então, isso também muda, mas vai ter sempre dentro. Nós somos alunos, cara. A Terra é sala de aula. O universo é...
é o educandário inteiro, e nós temos grandes mestres que são professores da consciência, que são grandes mestres que vêm à Terra de vez em quando. Agora, você pode ter o melhor professor do mundo, se você não quiser estudar, cara, o professor não pode te obrigar. Então, nós estamos numa humanidade em todo mundo esperando o professor de fora para resolver, pintar o planeta, mas e dentro da gente. Então, vai mudar. Mas isso leva tempo. Então, por isso que eu acho, transição planetária, você vai falar, agora não. É sempre ir progredindo e ao longo do tempo melhorando. E as viúvas do Apocalipse? Tem um monte. O que seria esse termo? O termo viúvas do Apocalipse é gente que, quando não aconteceu o Apocalipse, ficou irritada demais que o mundo não acabou, cara. Você sabia disso? E outra, tinha estudantes espirituais que, na virada do milênio, ficava dizendo que ia dar um grande maremoto e que era bom as pessoas comprarem casa no centro, em Goiás, Minas Gerais. E esse pessoal tinha terreno lá. Passou a época, não aconteceu nada. Esse pessoal foi todo sumindo. E aí, alguns voltaram agora, às vezes com outro nome e outra abordagem, sem falar da lambança lá atrás, que eles fizeram incutindo medo na população. Entendi. Daí subiram os preços, eles venderam os terrenos mais caros. Então, viúvas de Apocalipse é o pessoal do fim de mundo que não houve fim nenhum e que agora mudou o discurso, mas ainda continua falando de algum tipo de punição. Não foi o fim, ganhamos uma nova chance. Veja bem esse discurso. Quem sabe melhora, na transição tudo vai passar e se acertar, ainda é o mesmo discurso. Tá? Eu, como cresci com uma mãe que era fanática religiosa, falava muito de fim, eu desde pequeno eu me revoltava com isso, porque eu não conseguia entender como alguém que falava em Jesus falava de fim. Eu não encontrei em Jesus nada que falasse de fim. Eu encontrei vida, amor, recomeço. Eu não entendi. Eu falei, minha mãe não entende nada de Jesus. Porque senão ela não seria do jeito que ela é, né? E a minha cabeça era aberta, então eu já tive em casa uma compressão religiosa que tentou me formatar. E eu era criança. Imagina eu como adulto e raciocinando. Essa ideia não passa. Caramba. E o Brasil, né? Que sempre teve essa... cresceu como nação muito ligada à religião católica, né? Propriamente dito. O quanto você acha que é complicado a gente tirar esse medo? A América do Sul como um todo, não é só o Brasil, não. Só que o Brasil tem uma diferença da América do Sul. O Brasil tem vários movimentos espirituais. A Umbanda, o Espiritismo, muito forte aqui. Você pode ter um grupo de ocultismo em algum lugar, um grupo de yoga. Mas elas coexistem, né? Elas coexistem, com aí respeito, é que tá. Né? Agora, isso para coexistir em outros países é mais difícil, cara. Você vai ter um grupo menorzinho aqui ou ali, não aqui como a gente tem numa escala maior. Só que boa parte dos católicos, vou pegar assim, eles têm uma mente mais liberal no Brasil. Então, por exemplo, você tem aquele católico, ele é católico, mas ele gosta de ler um romance mediúnico. Eu conheço um monte. Ele é católico, mas ele gosta da ideia do preto velho. Então, no Brasil, esse sincretismo, de alguma forma, ele deu uma tolerância maior. Na América do Sul não é assim em outros lugares, que tem grupos, mas são bem menores, né? E isso, com o tempo, muda. Eu vou muito à Europa. Na Europa, você tem uma área, por exemplo, ali na Bélgica, ali, Bruxelas, uma parte da França, por exemplo, uma parte ali, por exemplo, você tem Luxemburgo, você tem a Holanda e parte da Alemanha. Esse eixo todo, por exemplo, em Bruxelas, as igrejas católicas estão vazias. O belga atual, essa geração não acredita em nada. Caramba. Quando você vê gente dentro das igrejas, são imigrantes, cara. Né? E tem também muita imigração árabe para lá. Mas as igrejas estão vazias. Então, tem algumas áreas em que não se tem mais a ideia de mais nada, nem o próprio catolicismo. Você tem as igrejas, a influência política, mas o amor da população por aquilo ficou uma coisa amorfa, neutra. Eu não estou dizendo que é boa ou ruim, eu só estou constatando, eu viajo muito. Agora, vai para o sul da França, é diferente de Paris, por exemplo. Mais perto da Espanha. Vai na Inglaterra, Londres, centro mais cosmopolita. Agora, você vai para a Espanha, a religiosidade católica é mais forte. Portugal, eu vou muito também a Portugal. Portugal está cheio de reikiano, cheio de umbandista. Deu uma implementação. Porque os portugueses, eles seguem, em boa parte, a internet do Brasil, porque é o mesmo idioma. Então, isso deu um boom, cara, uma abertura que 50 anos antes não tinha.
tem muito movimento espiritualista hoje em Portugal de forma muito forte. Que legal. Em relação ao Brasil, o Chico falava que é o coração espiritual do mundo. Olha, eu tenho uma visão muito boa disso também, tá? O Brasil, ele tem os problemas de qualquer nação, tá? E a desorganização, a corrupção. Tem tudo que também tem em outros lugares, né? Só que o Brasil tem um movimento espiritual muito grande, cara. Isso dá uma diferença. Eu não vou dizer grande aqui, e legal, né? Na parte material, mas na parte espiritual, cara, talvez seja o lugar que tem mais grupos espirituais no planeta atuantes, em áreas diferentes. Vamos fazer uma cura aqui, vibrar uma energia ali, um mantra aqui, uma prece ali. Então, nesse sentido, espiritualmente falando, a atmosfera espiritual do Brasil, ela é muito legal. Rica. Eu sei porque eu viajo muito para fora. E essa abertura você não encontra em outros lugares. Não é que não tenha, mas a abertura que se tem aqui, ela é muito grande. Aí vai vir aquele papo retrógrado. Mas o país está um lixo, tá? Materialmente, se você comparar o Brasil com a Europa é super organizada, o Japão super organizado. Agora, por exemplo, você vai no Japão, super organizado, eu admiro o povo japonês pra caramba. Uma taxa de suicídio enorme. Você vai na Suécia, a taxa de suicídio enorme. Então, um lugar tão organizado, como que você vai ter suicídio? O vazio interior está vindo da onde, se a sociedade está organizada? Né? Então, você vê alguém na Suíça se matando e você vê alguém aqui no Brasil num sufoco, sem grana para pagar o aluguel, dando tudo para viver. Você vê o paradoxo. Então, no sentido espiritual, a gente tem uma abertura grande. Agora, no sentido material... É tudo zoado, cara. Será que não é por as pessoas confundem um pouco educação com espiritualidade? Também. Porque você pegar a Índia, é um país que não tem muita educação, mas a espiritualidade é lá em cima também. A Índia também, ela sofreu muitas mudanças com o tempo. A Índia de hoje tem bomba atômica. Tá sempre com escaramuça ali com o Paquistão, que também tem bomba atômica. Então, hoje a Índia, ela ultrapassou a China em densidade demográfica. Ela tem mais gente do que a China, 1 bilhão e 500 milhões de pessoas. Então, um país, cara, onde a mescla cultural é um bololô de doutrinas. Você não imagina que você vai chegar numa rua de Calcutá, Nova Delhi ou Bombaim e vai falar de chakras na rua. Não vai. O indiano médio não sabe. Não, o indiano médio é igual a qualquer outra população. Está preocupado com a sobrevivência, com isso, com aquilo, né? Agora, aquela espiritualidade oriental... Lá da época do Bhagavad Gita, os Vedas, os Puranas, o Ramayana, aquela espiritualidade estuante, não é o momento atual da Índia. Caramba. Você compara toda aquela parte que se falava do Império Egípcio, não na estrutura material, a estrutura espiritual e iniciática, você vai no Egito hoje, não é a mesma coisa. Sim, né? sim. Então a Índia, ela hoje... ela é muita gente encarnada. Você tem muita coisa caótica também lá. Tem miséria, tem fome, tem pandemia, tem um monte de coisa. Agora, a espiritualidade que um dia brotou ali, ela até hoje, ela é influente até no próprio Ocidente. Mas a Índia de hoje não é aquela velha Índia que a gente admirava, não. No sentido espiritual que eu estou falando. E quando você fala que aqui a gente tem uma abertura grande, aqui no Brasil, você que viaja muito o mundo, quando você chega aqui, você consegue sentir uma energia... Eu consigo sentir uma energia muito boa aqui. Aí alguém vai vir alguém. Mas aqui tem criminalidade. Cara, em Londres tem. Você vai em Los Angeles, você vai ver um inferno social que o americano não divulga para fora. Nova York também tem violência. Paris tem violência. Não é do jeito que a gente imagina. Só que aqui ficou muito zoado, cara, porque não tem o recurso econômico que tem nos outros lugares, que também tem. É violência. Então, quando eu chego no Brasil, eu sinto uma abertura e uma alegria muito grande. Nós temos muito sol, cara, um país muito ensolarado. Isso faz falta na Suécia, que leva 6 meses no escuro do inverno, cara. Uma deprê enorme. Um país ensolarado, um potencial de água no subsolo enorme, que pode brotar e para o mundo inteiro ajudar. Um potencial de terra cultivável muito grande, sem terremoto grande, cara, sem tsunami. Então, aqui tem tudo para melhorar, mas aí vem aquela quando? Não sei. Eu só sei que o potencial é enorme e quando se organizar mais para frente, realmente uma potência emergente até chegar a um ponto. Eu não estou falando isso por patriotada.
Eu estou no Brasil encarnado, eu não era brasileiro antes. Eu estou homem brasileiro no momento. Você era o que? Você sabe? Um monte de coisa. Não brasileiro. Então, no momento, eu estou brasileiro e eu gosto muito de estar encarnado aqui. Eu agradeço a Deus por ter descido no Brasil. Quem quer mexer com conteúdo espiritual aqui não tem nada igual. Tanto que eu viajo muito porque para levar isto para fora, para outros lugares, e onde eu vou tem sempre muita gente, porque eu estou levando, e não só sou eu, tem vários outros. Essa espiritualidade, que não é essa ou aquela, mas o conjunto, é um combo. O brasileiro que mexe com a parte espiritual, ele é um combo multi-reencarnatório, está cheio de ex-hindu encarnado do Brasil, ex-tibetano, ex-egípcio antigo, é o médium José aqui, o médium José Maria ali, é o curador aqui. Então, o Brasil, nessa parte, pode crer, é o melhor país para você estar encaixado para mexer com algo espiritual. Agora, materialmente, tem uma série de problemas. A evoluir. Né? A evoluir, vai evoluir, mas a gente é muito imediatista, muito reclamão, muito negativo. E toda hora a gente demoniza algo aqui, demoniza algo ali, a gente nunca melhora. Eu estou contente de estar no Brasil, cara. E mexer com a parte espiritual aqui é uma liberdade que eu não teria em outros lugares do mundo.